Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos, amém? Glória a Deus, que maravilha. Olha aí quem vem aí, é Jesus, amém? Tome o teu assento nessa noite, por favor. Eu gostaria que você por um instante fechasse os teus olhos também. Eu quero orar ao Senhor nesta noite, antes de compartilhar contigo uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Jesus, Ele está querendo promover um encontro hoje com pessoas aqui nesse lugar. Um encontro transformador. Feche os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Queremos render a Ti honra, glória, majestade, domínio, poder Te pertencem, Senhor. Pai querido, Tu és bem-vindo neste lugar a ministrar nas nossas vidas. Tu tens liberdade, Espírito Santo, no nosso meio. Este altar aqui, Senhor, levanta a Tua palavra, levanta o Teu nome, Senhor. Este altar aqui é para Te glorificar na terra. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, repreende, Senhor, toda distração nessa noite. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, repreende, Pai, amarra toda tentativa do adversário de distrair. Toda manifestação contrária está repreendida na autoridade do nome de Jesus. Somente o Teu nome, Senhor, será louvado, glorificado aqui nesse lugar, nessa noite. E o Senhor vai encontrar pessoas nesse lugar para uma transformação, eu creio, Pai. O Senhor vai chamar pessoas hoje para um compromisso, para um relacionamento. Senhor, a Tua presença, ela é manifesta nessa casa, Senhor. Desde ontem nós estamos nesta avalanche da Tua presença. Envia os Teus anjos ministradores neste lugar. Enquanto eu prego aqui, Pai, que o Senhor fale ao coração dessas pessoas que estão aqui, que nos ouvem também pela internet e pela rádio. No nome bendito de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, a partir do versículo 4 também. Evangelho de João 4 e 4. Nós vamos ler inicialmente até o versículo 14. Se você tiver marcador de Bíblia e quiser marcar, depois eu vou retomar um pouco a leitura. Senão você vai só escutar, eu vou ler aqui, você vai ouvir o texto. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, João 4, versículo 4 em diante. Era-lhe necessário passar por Samaria. Destaco essa frase. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Versículo 8. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água,
você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Até aqui por enquanto. Um texto bastante conhecido da igreja, mas é o que nós vamos refletir um pouquinho hoje aqui nessa noite, meditar nesse texto, a respeito de um encontro transformador, a respeito de um encontro, e aliás, o único encontro capaz de transformar verdadeiramente uma vida. O único encontro capaz de transformar verdadeiramente uma história. O único encontro capaz de mexer na história, mexer na situação, mexer na vida de uma pessoa. É o encontro com Jesus Cristo Nazareno. O texto disse para nós que era necessário passar por Samaria. Jesus está saindo da Judeia para a Galileia. E os judeus desviavam daquele caminho. Os judeus não faziam aquele caminho para passar por Samaria, porque havia uma animosidade, havia uma rixa, havia como diz o jovem, havia uma treta entre os judeus e os samaritanos. E isso já vinha lá do passado. Isso é uma história antiga. Nós não vamos abrir muito isso aqui, mas a título de um conhecimento básico, lá no passado, quando Salomão foi rei sobre Israel, ele foi o terceiro rei do Reino Unido de Israel. Saul foi o primeiro, Davi, o tão conhecido Davi o segundo, e Salomão o terceiro, aquele que construiu o templo de Deus. E que passou a não existir mais o tabernáculo de Moisés, aquele que era montado e desmontado no deserto. E passa então a existir aquele suntuoso templo, maravilhoso templo de Deus, aquele que era magnífico, construído por Salomão. Só que depois de Salomão, o reino de Israel, o reino unido, ele se divide em dois: reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. E no reino do norte a capital era Samaria, e no reino do sul a capital era Jerusalém. O templo de Salomão, o templo do Senhor, estava no sul, em Jerusalém, e o norte ficou sem o templo para adorar. E depois de passado, eles levantarem postes ídolos e altares a outros deuses, e pecar contra o Senhor, depois de eles serem levados para o cativeiro, não da Babilônia como o povo do sul, que foi para a Babilônia, mas deles serem tomados pelo reino da Assíria, e serem depois dispersos pelo mundo, e terem desaparecido o reino do norte. Mas depois, alguns poucos judeus, quando os do sul começam a voltar, e aí você ouviu ontem um pouco da história de Neemias, ele volta para a reconstrução, ele faz parte do sul, o reino do sul é quem volta a se reorganizar, e depois se torna a província da Judeia, aquela que você vai ver nos tempos de Jesus. A província da Judeia é um pedacinho do que era o reino do sul. Mas lá ainda no passado, alguns do norte vêm tentar ajudar a reconstruir o templo, e eles são expulsos porque eles se misturaram com outras nações, e eles têm outros hábitos, outras culturas, e os do sul que estão reconstruindo o templo, segundo a ordem de Deus e dos profetas, não aceitam que eles se juntem. Então eles constroem um outro templo no Monte Gerizim. E aí você vai entender depois no texto por que ela fala assim: olha, os nossos antepassados dizem que tem que adorar no Monte Gerizim, vocês falam que tem que adorar em Jerusalém. Então é por isso, porque já houve uma separação lá no passado, e essa separação trouxe coisas ruins. Isso aqui é um exemplo disso. Toda divisão, toda separação traz consequências ruins.
Já abro aqui um parênteses para aplicar algo para a nossa vida. Toda separação é ruim. Tem gente que acha que a solução para o problema, né? Ah, pastor, vai falar de casamento? Sim, hoje é culto de família e nós precisamos ouvir isso. Eu disse aos homens na terça, todas as vezes que Deus manda falar. Porque quem sabe o problema da outra semana foi resolvido na outra pregação ou no outro mês, mas quem sabe você já está com dificuldades novamente. E não é difícil de acreditar que pessoas entraram hoje com um relacionamento aqui estremecido, fraco, talvez passando pela sua cabeça como uma ideia de Satanás, que a melhor solução é a separação, é a ruptura, é a divisão da casa, é a divisão da família, é a divisão do lar, é a divisão dos filhos, um para cá, o outro para lá, é a divisão dos bens. E eu vou dizer para você que a palavra diz para nós que toda divisão é ruim, traz consequências ruins, não é boa e não é a vontade de Deus. Porque Jesus justamente é aquele que vem quebrar esta ideia de divisão. O judeu não se dava com o samaritano. O judeu achava que não podia se relacionar com o samaritano. O judeu achava que o samaritano não podia ser um convertido ao Deus vivo. E Jesus é aquele que vem para mudar esta situação, vem para quebrar este paradigma e mostrar que o amor de Deus e a salvação não seria apenas para os judeus, mas seria também para os samaritanos e para todos quantos crescem no seu nome. Quando eu vejo o texto dizer que era necessário passar por lá, eu vejo Jesus quebrando esse paradigma, quebrando essa barreira geográfica, uma barreira religiosa e uma barreira social. Pelo menos essas três barreiras Jesus derruba. E ele se achega lá e tem... E por que eu digo social? Porque ele está ali a falar com uma mulher. E naquela época o judeu não falava com mulher. Muito menos, melhor dizendo, não falava com uma mulher samaritana. Muito menos um rabi, muito menos alguém que era da religião. Agora Jesus está ali, aquele que quebra o preconceito, aquele que quebra as barreiras humanas, aquele que quebra as barreiras do preconceito, da religiosidade, das coisas vazias e inúteis, e aquele que vem para implantar o verdadeiro Deus, a verdadeira semente que livra, que transforma e que resgata. Ele agora vem e vai trazer aqui uma história interessante. Ele vem e se assenta com sede. E nós lemos ali o texto, e você conhece muito bem esse texto. A mulher samaritana chega, e aí Jesus, ele pede água. E ela diz assim: mas como assim? Como é que você vai falar com uma samaritana? Né? Não foi isso que lemos? Como é que você vai falar com uma samaritana? E Jesus fala assim: não importa, eu preciso de água. Eu preciso beber água. E ela disse: mas você não tem como tirar água. E Jesus disse: dê-me um pouco de água. E na verdade Jesus chegou no ponto que ele queria falar com ela. E ela disse, e ela pensando na água física, ela pensando naquele poço, mas Jesus olhando para dentro dela e contemplando a verdadeira sede que havia naquela mulher, a sede da alma daquela mulher. Jesus disse para ela assim: esta água é importante, esta água mata a sede, mas esta água não resolve o problema. Esta água não resolve o teu problema. Esta água resolve algo momentâneo. Jesus começa um tete-a-tete com aquela mulher, começam a agir naquela mulher, começam a trabalhar na mente, no coração daquela mulher. E aí ele começa a revelar algo para ela. Ela disse: olha, mas é complicado, a gente não tem como conversar, a gente é rival. E Jesus disse: esquece essa rivalidade, esquece a tradição, esquece a história, esquece a briga. E entenda algo, que o que eu estou propondo a você, se você soubesse quem é que está falando contigo aqui, você ia pedir para esse aqui te dar água. E a água que ele te desse, esta água ia matar a tua sede, a sede que está dentro de você, mulher, que anda com uma sede que não para por coisas deste mundo e por coisas dessa terra. E quando eu meditava nesse texto, o Senhor me ministrava no meu coração que essa sede representa hoje. É uma sede que eu e você muitas vezes, e aqueles que quem sabe nos visitam hoje aqui pela primeira vez, de buscar as coisas, de buscar saciar os seus desejos,
de buscar saciar os seus pensamentos, os seus planos e os seus projetos somente com as coisas dessa terra. E aí nada está bom, nunca está satisfeito, né? Você corre atrás, eu corro atrás, a gente corre atrás, e a gente acorda cedo, a gente dorme tarde, e muitas vezes nada resolve, não é suficiente. O Antigo Testamento vai dizer que o povo parou de reconstruir o templo, até que Deus levanta um profeta para chegar no povo e dizer: vocês só estão preocupados com a casa de vocês, com a moradia de vocês, vocês estão no bem bom, vocês estão no conforto, mas a minha casa que eu mandei vocês voltarem para reconstruir está parada. E aí vocês trabalham e aquilo que vocês arrecadam se escapa, aquilo que vocês arrecadam vai embora, nada satisfaz. Por quê? Porque vocês estão fora do foco. Se vocês estivessem no foco, no centro da minha vontade, tudo aquilo que vocês fizessem seria bem sucedido. Vocês estariam prosperando em todas as áreas, não estariam dando murro em ponta de faca, não estariam sofrendo, não estariam tendo dificuldade com a plantação, com a colheita e com as coisas de vocês. Por quê? Porque sou eu que mando no tempo, sou eu que mando chuva ou mando não chover, sou eu que prospero a terra ou mando ela ficar infértil, inútil, sou eu que faço, sou eu que mando. E Deus falou assim: então se levantem para fazer aquilo que eu estou pedindo, me coloquem no centro novamente, no centro da vontade, no centro da vida de vocês, para que então vocês possam entender qual que é o verdadeiro propósito da vida de vocês. Esta mulher aqui, ela tinha uma vida complicada. Depois o texto vai falar, Jesus vai ter uma conversa um pouquinho mais ampla com ela. Mas Jesus estava dizendo para ela que assim como aquela água era importante, assim como a água física é importante para a vida do ser humano, é vital, nós não vivemos sem a água. Ele está querendo dizer para ela que a busca por Deus, o relacionamento por Deus, a água da fonte de vida eterna também é vital para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa vida eterna com o Senhor. Jesus estava quebrando uma barreira muito grande. Jesus estava entrando através daquela mulher, naquele povo. Jesus estava enviando o seu evangelho, a sua palavra de salvação. E ele vai dizer depois que a comida dele é fazer a vontade do Pai. Os discípulos foram buscar comida e trouxeram comida e ofereceram para ele. E ele disse: não, eu não quero comer isto. A comida que eu tenho é a comida que o meu Pai tem preparado. É fazer a vontade do meu Pai, é anunciar o ano aceitável de Deus, é curar os enfermos, é libertar os cativos, é anunciar o ano aceitável do Senhor, é salvar as almas que estão perdidas nesse mundo. Às vezes alguém entrou aqui nessa noite com uma sede que é insaciável por coisas dessa terra. E eu quero dizer para você que se você achar que se somente as coisas dessa terra elas vão saciar você, você está enganado. Porque nós temos um vazio dentro de nós que só é preenchido por Deus. Nós somos o único ser tricotômico criado por Deus que tem corpo, alma e espírito. O animal não tem espírito. O animal ele é uma alma, um corpo, e ele tem ali uma inteligência. É como se fosse uma alma de um animal que a hora que ele morre acaba. Ele é limitado, ele não consegue se relacionar com Deus porque ele não tem espírito. Ele não consegue buscar a Deus, ele não tem esta ligação com o Senhor. Mas quando o Senhor criou eu e você, Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos capazes de nos relacionar com Ele, nós somos capazes de o buscar, nós somos capazes de o encontrar, nós somos capazes de falar com Ele e também de ouvir a sua voz. O animalzinho não pode, por mais inteligente que ele seja, ele é limitado à sua natureza específica. Mas eu e você fomos feitos à imagem e à semelhança do Criador. Carregamos os seus atributos, carregamos uma parte em nós capaz de falar, de receber e de ser testemunha desse Deus vivo aqui nesta terra. Não adianta, meu irmão, eu achar ou você achar que as coisas desta terra vão suprir, vão matar a nossa sede. Não adianta eu e você fazer o caminho para o
poço de Jacó, todos os dias, ir e voltar, ir e voltar. Nós vamos beber a água, vai saciar, mas é momentâneo. Jesus disse a ela: a água que eu tenho para te dar vai matar a tua sede para a vida eterna. Jesus quer matar a sede de pessoas aqui nesta noite, a sede da alma. Jesus quer ter um encontro com pessoas aqui. Primeiro passo é que você tem que entender. Primeira coisa que Jesus ministrava no meu coração, que nós precisamos entender, que não adianta, essa terra que não vai suprir a nossa expectativa, a nossa necessidade. Sabe, essa terra que não tem aquilo, que não tem nada a oferecer, na medida ou no nível que irá saciar todo o nosso ser. Você pode ter dinheiro na tua conta, você vai estar bem por causa disso, mas quando você deita no teu travesseiro, quem sabe o que está dentro de você, dentro do teu pensamento, dentro do teu coração. Quantas pessoas têm tanto dinheiro, mas estão com problemas, estão trancadas dentro de casa, não saem de um quarto escuro, estão com problemas na alma, estão com doenças que medicina não consegue diagnosticar. São ricas, aparentemente tem tudo o que precisa de materialmente falando, mas são tristes e estão mortas por dentro. É o que Jesus está dizendo para alguém aqui nesta noite. O que tem nessa terra aqui pode ser muito bom, e tem coisa boa nessa terra, só que o que tem aqui não se compara com o que tem lá. O que tem aqui não se compara com o que tem lá. Jesus disse: o que tem aqui. Paulo falou: eu conheço um homem no corpo, ou fora dele eu não sei. Ele foi arrebatado, ele teve uma experiência, ele foi tirado dessa dimensão e ele foi levado para uma outra dimensão, aquilo que ele vai chamar de terceiro céu, por conta da cultura judaica e do entendimento deles, de entender que o céu de Deus é o terceiro céu. Ele vai dizer: este homem foi levado lá, não sei se no corpo ou fora dele. O que eu sei é que este homem viu coisas naquele lugar que é indizível aos homens, não dá para descrever. Sabe por quê? Porque não tem nada semelhante, parecido aqui nessa terra com aquilo que ele pôde contemplar na eternidade. Eu quero dizer que para alguém que está aqui, que essa sede por coisas, por pessoas, por prazeres, por sensações, por experiências, essa sede não será saciada por coisas dessa terra. Você será sempre enrolado, enganado por Satanás. Você vai sempre ser uma marionete nas mãos de Satanás, em busca dos prazeres carnais, dos prazeres da alma. Você será sempre uma pessoa em busca das paixões, de saciar os desejos deste mundo, desta terra. Mas mesmo assim, tendo todas as sensações, tendo todos os prazeres, como Salomão buscou ter na sua vida, ele chega no final da sua vida e diz: de tudo que eu vivi, de tudo que eu experimentei, de todas as coisas que eu desfrutei, o que mais vale dizer é: conheça Deus e tema o Senhor com todo o seu coração. Só que Jesus, ele, depois dessa sede da alma desta mulher, depois dessa situação, que ele vai dizer: ah, mulher, a água que eu lhe der se tornará, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus está tentando falar de coisas espirituais, como eu estou tentando fazer aqui nessa noite. Preste atenção. Jesus está tentando falar de coisas espirituais para esta mulher, mas é sempre difícil para mim e para você entender as coisas espirituais. É sempre difícil para nós derrubar a carnalidade, derrubar a nossa natureza, para ouvir as coisas espirituais. O versículo 15 vai dizer: a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Opa, glória, será que ela entendeu? E nem precise voltar aqui para tirar mais água. Ou seja, ela ainda está pensando naquela água, ela ainda está pensando naquela sede, ela está achando que aquela água vai resolver aquele problema. E aí, irmãos, é um problema que nós temos de querer de Jesus soluções imediatas, que Jesus resolva a coisa agora, e pronto, e quando Ele resolve, está pronto, está resolvido. A gente quer solução para o nosso problema. Há uma geração que nós conhecemos aí, há um tempo atrás, que vivia de campanha de milagre, 7 passos para o milagre, 7 pulos
rodopios para o milagre, 7 rodopios para o milagre, e não sei o que para a vida financeira, para a bênção financeira. E as igrejas lotavam nas campanhas de milagres financeiros e tudo mais. E quando conseguiu talvez uma graça de Deus pela fé, ou pela misericórdia e graça de Deus, cadê aquelas pessoas? Cadê aquelas pessoas para voltar? Cadê aquelas pessoas para servir ao Senhor? Cadê aquelas pessoas para amar Jesus e andar com Jesus e caminhar como Ele andou? Cadê aquelas pessoas para entrar pela porta estreita do Evangelho e continuar carregando a cruz do Evangelho? Ela disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu então beba e não preciso mais voltar aqui e tirar água. É tudo que eu preciso. Sabe o que é isso? É querer que Jesus resolva o meu problema e pronto, acabou. Só que o que Jesus quer de nós é mexer no profundo. Ele quer nos curar. Jesus, Ele quer nos libertar. Sabia disso? Jesus quer nos fazer livre. Ele vai dizer: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse: não foram vós que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vós, para que vão e deem frutos, e frutos que permaneçam. Ele disse: ide e pregai a toda criatura, ou seja, ide, vai, você agora é discípulo, você aprendeu, agora você ensina, você recebeu, agora você dá, você se encheu, agora compartilha. Jesus quer libertar, Jesus quer sarar, Jesus quer restaurar. É por isso que Ele vai fazer uma pergunta para ela. Eles estão falando de água, sim ou não? Sim ou não? Agora Ele vai chegar e vai dizer assim para ela. Do nada Ele fala assim, ó. Ela disse: beleza, Jesus, me dá água que eu vou beber e pronto. Então se essa água é mágica, estou falando, não está escrito, estou conjecturando aqui. Se essa água tem esse poder, eu quero beber e está resolvida, não venho mais aqui, glória a Deus. Aí Jesus muda o assunto e fala assim, e Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Oxi. Aí estreitou, porque daí ela teve que responder o seguinte: eu não tenho marido. Aí disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados, aí ela muda, ela quer também mudar o assunto, porque estreitou. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar certo para adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, creia em mim, mulher. E está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando Ele vier explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus, Ele tocou, sabe aonde? Na ferida da mulher. Aquela mulher era uma mulher marcada pelas dores da vida, pelas dores de relacionamentos frustrados. A Bíblia não vai falar, mas não está difícil de entender. Quem já teve 5 maridos e estava com mais um que não era, então estava no 6º. Se eu não errei na conta, 5 mais 1 é 6. Não é comum, nem nos dias de hoje, e que dirá naquele tempo. Era uma mulher que tinha problema nessa área, tinha dificuldade. Era uma mulher, a Bíblia não fala se ela se separou, se ela se tornou viúva. O que a Bíblia diz, que Jesus revela como um profeta que Ele também era, no seu ministério, o maior de todos. Ele revela a ela: olha, você traz lá ele.
Não, é como assim? Eu não tenho. Sim, você falou certo, você teve 5, mas o que está agora não é teu. Sabe por quê? Que Jesus, ele queria tocar na ferida. Jesus revelou à mulher a sua capacidade de conhecer o profundo, o escondido, o oculto, porque logo ele ia fazer a revelação que ele era o Messias. Ele quis que ela entendesse que ele sabia de todas as coisas e que nada poderia ser escondido dele. Ele queria que ela entendesse que ele sabia do passado dela, mas que ele não estava ali para apontar o dedo, para julgá-la, para apedrejá-la e matá-la, talvez como fariam os religiosos daquele tempo. Mas ele estava ali para curar o coração daquela mulher, juntar os cacos daquela mulher e dizer assim: ó, você pode estar destruída por dentro por causa do teu passado, você pode ter sofrido muito no teu passado, você pode estar, tem alguém que já está entendendo, você pode estar sofrendo inclusive no teu presente, mas eu estou aqui para oferecer para você uma água que vai resolver a tua vida, e você vai superar e vai sair desse problema. Jesus estava promovendo agora um encontro com a verdade desta mulher, com a verdade, porque talvez a sua vida fosse uma vida de mentiras. Talvez a sua vida tivesse sido uma vida de mentiras. Talvez o seu passado tenha sido um passado de desgraça. O que é fato é que aquela mulher estava vivendo em uma condição pecaminosa. Jesus mesmo disse: você já teve 5 e está tendo mais um, e esse não é teu marido. Mas Jesus em nenhum momento ele está ali julgando e condenando aquela mulher, mas ele está ali oferecendo a solução para aquele problema. Ele estava ali dizendo para ela assim: olha, a verdade é uma só. A vida que você viveu até hoje foi uma vida de mentiras, mas se você quiser, e Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, se você quiser, a tua vida pode ter sido uma vida de engano até hoje. A tua vida pode ter sido uma vida maquiada até hoje. A tua vida pode ter sido com coisas que só Deus sabe, e que você talvez não compartilhou com ninguém, mas Ele sabe. Diz a palavra que Ele sabe, nada nós podemos esconder do Senhor. O escritor aos Hebreus vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem haveremos de prestar contas. Não há nada que possamos esconder dele. Mas nesta noite o Senhor está me usando aqui para dizer para alguém: Ele não está aqui para te condenar, Ele está aqui para dizer a você: faça uma reflexão. Até hoje você viveu de um jeito, até hoje você escondeu coisas, até hoje você tentou esconder coisas, mas hoje eu te achei neste lugar para um encontro transformador. Hoje eu te achei neste lugar para um encontro com a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Lama, quem recebe isso, dê um aplauso ao nome de Jesus. Aquela mulher, ela fica impactada com Jesus. Porque Jesus é assim, irmãos. Jesus, ele impacta a nossa vida. Jesus, quando ele usa um profeta, quando ele usa um vaso, ele revela o oculto. Na hora a gente fica meio chateado com alguém que a gente acha que entregou a nossa vida, dedou. Às vezes eu me lembrei da minha mãe, que me levava nas irmãs para orar antes de eu me converter. E ela me levava nas irmãzinhas do coque, a gente fala assim, né? Que as irmãzinhas da oração, da revelação. E eu nunca me esqueço que a primeira vez que eu tive essa experiência, que eu fui para orar, e na minha cabeça era: ok, vou receber uma oração e tudo certo. Dali a pouco, aquela irmãzinha, ela começa a orar, falar em umas línguas estranhas que até então nunca tinha visto. E ela começa a sapatear, desse tamanhozinho assim. E começa a falar em mistério, começa a falar e orar em português, misturava com essa língua e não sei o que. Dali a pouco ela começa a falar a minha vida inteira, até aquilo que eu não queria que ela falasse. Depois eu saí bravo com a minha mãe e falei assim: por que você falou para ela?
por que você falou essas coisas para ela? Ela falou assim, ela deu risada, falou assim, eu juro para você que eu não disse uma palavra para essa mulher. Tudo isso que ela falou a você chama-se revelação de Deus, revelação do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que aquilo impactou a minha vida. Aquilo impactou e eu fiquei surpreso com aquilo. Falei, mas não pode. E aí eu fui investigar na Bíblia. Ela falou, isso está na Bíblia, procura para você ver. E era a estratégia dela para eu ir lá, ler Bíblia e ter o contato com Deus, e abrir um espaço para Deus falar comigo. E aí eu comecei a procurar e eu achei os dons do Espírito Santo e tal. Falei, meu Deus, isso aqui existe, dom de palavra de conhecimento e não sei o que. Aí no Antigo Testamento eu vi lá que os profetas recebiam a informação antes mesmo de acontecer o negócio. E quando um exército ia atacar o outro, o profeta já chegava e já dizia para o outro, o rei dizia, não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu assim, não é que existe. E aquilo me impactou. Aquilo me impactou, porque eu falei, isso é real. Porque existia na teoria, mas existiu na prática, porque eu experimentei aquilo. E depois eu passei a perseguir aquilo. Eu queria uma igreja de doido, eu queria uma igreja dessas de pentecostal que falasse essas línguas. E aí eu me converti numa outra igreja que não tinha. Quer dizer, até tinha quando tinha retiro e tal, mas no normal não tinha, era mais. E eu falei, não Deus, não pode, se é para ser crente, eu quero ser aqueles crentes doidos, eu quero falar aquelas línguas. E foi uma busca, e foi uma correria incessante, jejum, monte, oração, para falar em línguas. E um certo dia, saindo da igreja, uma irmã me abraça, e chega lá e começa a orar por mim, não sei o que, me abraça, eu não entendi muito bem aquilo. E ela me abraça, e começamos a rolar no chão, e dali a pouco a minha língua já não derebicou, mandar a série bicaio, não saía mais português, e canto, nebre fácil, e eu não baixei a maná, e eu comecei a glorificar, e eu levantei daquele lugar e disse, Senhor, eu nunca mais, Senhor, eu preciso usar as coisas que eu usava lá atrás, para ficar meio doidão, porque ficar doidão na tua presença, é a melhor coisa que pode existir. Narabassomanai. Aleluia, aplauda, 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 é para Ele, é para Ele. Aleluia. Aleluia. Só que esse encontro com a verdade me custou também o confronto, me custou também renunciar coisas, me custou deixar coisas para trás. O encontro de Jesus comigo e com você, meu irmão, ele é um encontro transformador. O encontro com Jesus não é o encontro com eu nem vou falar o nome sabe? Hoje em dia não pode falar nada, né? Não vou falar, não é encontro, eu ia falar com um encontro com A, com B, com C. Você já entendeu, não é? O encontro com Jesus é diferente. Porque o encontro com Jesus é encontro com aquele que morreu, mas que não está mais morto, pregado lá numa cruz, no madeiro, não. É aquele que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e vive e reina para todo sempre, e fala comigo e fala com você todos os dias, porque diz a Bíblia que não dorme, não tosqueneja o guarda de Israel. Aleluia. Disse que Ele nos acompanha, disse que Ele está conosco, nos consola. E Jesus disse, ensine os discípulos a obedecer o que eu tenho mandado, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos, não vos deixarei órfãos. O encontro com Jesus, ele transforma, ele nos confronta. Eu não sei porque Deus está me trazendo esses testemunhos meus, sabe? Eu vou dizer algo que o Senhor está me impulsionando a dizer aqui. Eu achava que dava para me converter, caminhar com Jesus e ainda ter as coisas do passado. Eu achava que dava que eu podia procurar uma igreja. Olha só como eu era inocente. Como dizia aquele ditado, sabe de nada, inocente. Eu achava que eu podia ter um encontro com Jesus e guardar hábitos do passado comigo, escondidinho. Eu achava que eu podia ter coisas escondidas e praticar coisas do passado. Eu achava que eu ainda ia poder sair, fazer bagunça. Eu achava que se eu tivesse numa igreja mais light, eu ia conseguir viver assim, como dizia um crente Raimundo. Depois eu conheci esse termo, um pé na igreja
e um pé no mundo. E aí eu fui tentando, a minha ideia foi essa, procurar uma igreja mais light. E pasmem vocês, meus irmãos, foi nessa igreja que eu achei que era mais light, que Jesus dava na minha cara num retiro. Do início ao fim foram 3 dias e parecia que só tinha eu naquele lugar. Tinha uns 60 homens naquele lugar, escute isso. Mas a sensação que eu tinha que só tinha eu, sabe por quê? Porque toda a pregação que vinha era tapa na minha cara, como diz o... E falava naquilo que eu tinha, nas coisas que eu fazia. Parece que falava só comigo naquele retiro. E aí eu lembro que um pastor colocou assim, era inverno, colocou um café com leite. Coisa mais apetitosa assim, uma caneca transparente, um café com leite, saindo fumacinha, era frio. Ele colocou assim, começou a tomar devagarzinho. Dali a pouco ele parou assim: irmão, desculpa, eu não ofereci, alguém gostaria de tomar um golinho desse café com leite quentinho, saboroso? Aí todo mundo levantou a mão, né? Ninguém é bobo. Aí ele falou: tá bom, só um pouquinho, peraí. Aí ele pegou um detergente aqui de baixo assim. Aí ele pingou uma gota de detergente, só uma. Tuf. Aí guardou assim, pegou o café, deu uma chacoalhadinha. Falou assim: agora, quem continua querendo isso aqui? Levanta a mão. Aí ninguém levantou a mão. Ele falou: assim é a nossa vida com Deus. Quando a gente abre uma brecha, quando a gente comete um deslize, quando a gente deixa quando a gente continua praticando as coisas que o Senhor nos pede para deixar para trás, assim é a nossa vida. Ele só precisa de uma coisinha que a gente faça que desonra a santidade de Deus, que desonra a autoridade de Deus, que desobedeça a palavra de Deus, para nós ficarmos assim, desse jeito aqui, impuros na presença do Senhor. Mas entenda algo nessa noite. Ele disse: Jesus Cristo morreu para que você fosse purificado, e deste café aqui, impuro, estragado, você se torne novamente uma nova criatura, limpa e prazerosa às narinas do Senhor. O encontro com a verdade vai nos custar, meu querido. O encontro com a verdade vai nos custar algo. O encontro com a verdade nós não vamos conseguir seguir do mesmo jeito. Pastor, eu não estou disposto a largar nada. Eu já ouvi isso. Falando com pessoas eu já ouvi: eu não estou disposto a abrir mão de nada da minha vida. Eu digo: então tá bom, então continue. Porque com Jesus não dá para ser desse jeito. Jesus, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. O encontro com Jesus, ele vai marcar. Esta mulher aqui, ela foi marcada, a vida dela foi exposta. Jesus expôs a vergonha, quem sabe o trauma, a decepção, a dor, a doença na alma. Jesus trouxe para fora, Jesus tocou na ferida daquela mulher. Mas para quê? Para curar aquela mulher. E Jesus disse: eu estou te dando algo aqui que vai transformar. Então Jesus disse: aquele que vai ensinar que vocês esperam o Messias, não é que ele vai vir, ele já veio. E é este que fala contigo: eu sou o Messias. E digo mais, não é mais a questão agora. Não se preocupe se você vai adorar no monte, em Gerizim ou em Jerusalém. A questão não é mais essa, não é mais sobre isso. Primeira coisa, ele disse: nós adoramos quem nós sabemos que adoramos, o Deus de Israel. Vocês não sabem quem vocês adoram, porque eles adoravam outros deuses também. Então ele disse: não é sobre isso, é sobre saber, é adorar Deus em verdade. Ou seja, há um só Deus, há um único Deus vivo e verdadeiro. É adorar este Deus vivo e verdadeiro e poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E adorar em verdade, adorar em espírito, é o que? Não é sobre um espaço físico, não é mais no monte de vocês, não é mais no nosso monte, mas é onde quer que você esteja. Se você me servir de verdade, você vai me adorar. Se você estiver comigo, eu estarei contigo, o meu Espírito irá contigo. Aonde é que você for, você estará liberada para me adorar em espírito e em verdade. E ele disse: digo mais, está para chegar o tempo, e o tempo chegou, no qual o Pai procura os verdadeiros adoradores. E esta mulher, ela ficou tão impactada, irmãos, a vida dela foi transformada. A Bíblia vai dizer para nós, para finalizar, a Bíblia vai dizer que esta mulher, ela sai e ela deixa o cântaro de água para trás.
A gente pode imaginar o tanto que foi a conversa e a ministração, o que Jesus fez com ela. Aqui está um resumo do resumo. Mas foi tanta coisa que aconteceu naquele lugar, que aquela mulher agora, ela não é mais a mesma mulher. O que eu quero dizer para você é que depois de um encontro com Jesus, você não é mais o mesmo homem, você não é mais a mesma mulher. Depois de um encontro, pastor, mas eu tenho problema de saúde. Ele pode te curar aqui neste lugar. Mas eu tenho problema, eu tenho traumas, eu tenho depressão, eu tenho pânicos. Ele pode te curar aqui neste lugar, se você crer. Eu tenho problema financeiro, eu tenho problema em casa, no casamento, com os filhos. Ele pode te dar estratégia, Ele pode te dar solução, e você pode sair daqui com a vitória nas tuas mãos, se você crer. Porque aquela mulher saiu assim transformada daquele encontro. E diz a palavra, então, deixando o seu canto, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Irmãos, quem está cheio de Deus, quem tem um encontro com Ele, não aguenta guardar para si mesmo. Quem tem um encontro com Ele, não aguenta se esconder, tem uma vida medíocre escondida. Quem teve um encontro genuíno com Ele, tem vontade de adorar, tem vontade de bradar, tem vontade de anunciar, tem vontade de dizer o que é que Ele fez na sua vida. Até hoje eu não conheci nenhum que teve um encontro verdadeiro com Ele e que fica quietinho na sua vida, se fecha e continua do mesmo jeito. Não, o encontro verdadeiro transforma, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo. Um encontro verdadeiro deixa você diferente. Você era uma pessoa normal, agora você fica uma pessoa diferente. Você fica uma pessoa sobrenatural. Você era natural, agora você fica cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de unção. Você faz coisas que você achou que não podia fazer, porque Ele capacita a tua vida para fazer. Venham e vejam. Ela fala: povo, vem ver, é Ele. Será que não é o Messias que nós estamos esperando? Ele diz que é. Venham ver Ele. Quem é tocado não aguenta ficar na mesmice, quer compartilhar. Venham. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles, e ele ficou 2 dias mais. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Vem e vê, irmão, não tem erro. Quando você fala para alguém: venha ver Jesus, quem Ele é, não é sobre você, é sobre Ele. É o que a gente fala: convida, chama, traz, porque quem faz a obra é Ele, quem liberta é Ele. Ele não precisa, sabe, ele se responsabiliza. Disse o texto, eles foram ver e começaram a ouvir Jesus, e não se satisfizeram com somente aquilo, insistiram. Disse o texto: fica mais. E disse a palavra que Jesus ainda ficou 2 dias mais. Sabe o que é isso? Se você insistir, se você pedir, Ele vai entrar na tua casa, Ele vai ficar um pouquinho mais. Se você estava ali para desistir, não desista. Se você estava ali para enfraquecer, para entregar, para desanimar, não desanima. Pelo contrário, diga para Ele como esse povo fez: fica Jesus, fica Jesus. E disse a palavra, e ele ficou 2 dias mais, e ficou falando, e ficou ministrando. Quem sabe orando, quem sabe profetizando, quem sabe curando, quem sabe expulsando demônios, libertando. Uma obra completa para uma nação que era inimiga, entre aspas, do povo de Deus. As barreiras caíram agora, e o nome de Jesus está sendo glorificado na boca dos inimigos de Israel. Jesus, como Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Aí ele vai dizer assim:
Porque agora, mulher, nós não queremos somente por causa do teu testemunho. Agora, nós mesmos, nós ouvimos e nós o ouvimos, e nós sabemos que Ele é o Salvador do mundo. Eu me lembrei de Jó, que passou toda aquela situação de dor, de desespero, de calamidade, de perdas, de doença, de dores físicas, emocionais, todas as dores possíveis. Aquela acusação toda contra ele, dos amigos: o que você fez? Confessa logo, você está recebendo isso por causa do teu pecado. A mulher também doida: nega esse Deus para você morrer, sair dessa condição. Até uma altura ele vai bem, ele está se defendendo, ele está defendendo o Senhor, mas chega uma hora que ele também se cansa e começa também, de certa forma, a questionar. E diz o texto de Jó, o livro de Jó, que chega uma hora que Deus ele vai se revelar para Jó e vai dizer: você acha que você sabe de alguma coisa, Jó? Onde você estava quando eu criei os alicerces deste mundo? Aonde você estava, Jó, quando a minha sabedoria percorria essa terra? Aonde você estava, Jó, quando o meu espírito pairou? E Deus então ele confronta Jó, e Jó adora. Diz o livro de Jó que ele vai ser restituído 2 vezes mais em todas as suas perdas. Mas ele vai deixar uma frase que impacta, assim como a deste povo de Samaria. Ele diz: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Sabe o que é isso, meu irmão? E eu encerro aqui. O Senhor procura um relacionamento, Ele procura um encontro transformador, mas esse encontro precisa ter a tua busca, a tua aceitação. Jesus ele quer entregar experiências para mim e para você. Jesus quer entregar relacionamento íntimo. Eu e você precisamos ter as nossas próprias experiências. É muito bom ouvir a palavra, é muito bom crer na palavra viva e verdadeira, mas melhor ainda é experimentar o que este povo experimentou. Antes nós já cremos porque você disse, agora nós ouvimos, e nós ouvimos da sua boca. Aleluia. O Senhor Jesus quer ministrar experiências. Eu e você precisamos ter a nossa própria experiência com Ele. Fica de pé comigo nesta noite. Eu quero orar pela sua vida. Todos nós podemos ter um encontro transformador com Jesus, e todos nós precisamos ter a nossa experiência pessoal. Meu irmão, você que está aqui nessa noite, Jesus trouxe você aqui para dizer que Ele quer relacionamento mais íntimo comigo e com você. Ele quer relacionamento mais íntimo. Aí você vai dizer: pastor, mas eu já oro. Então Ele está pedindo para orar mais. Porque às vezes você está com situações que você precisa de solução, e é a tua intimidade com Ele que vai resolver. Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar um sonho, Ele vai te dar uma palavra, Ele vai te dar um pensamento, Ele vai te dar a solução, a saída para o teu problema. Ele vai te orientar, Ele vai guiar os teus passos. Pastor, eu não sei o que fazer com os meus filhos, estou com um filho adolescente. E quem tem filho adolescente aqui sabe que é a idade que dá BO nas ideias deles. Esses dias eu escutei alguém dizendo: a adolescência é a fase que o trabalho deles é incomodar nós. Mas é a fase que nós também tivemos e nós passamos. E também você incomodou tua mãe e teu pai, eu incomodei também. Só que Jesus disse para mim outro dia, eu estava orando e buscando algumas direções sobre isso, e Ele disse: o caminho é você orar, a solução é você orar, porque enquanto você ora eu faço, enquanto você ora eu dirijo, enquanto você ora eu tiro do caminho que eu tenho que tirar, enquanto você me busca eu trabalho em teu favor, enquanto você busca
falta relacionamento e intimidade, você não sabe o que fazer, mas eu sei, porque eu sou onisciente e sei de todas as coisas. O teu papel é me buscar, o teu papel é me servir, é me adorar, é confiar em mim, descansar, e eu vou entrar com providência. Descansa o coração. É na oração, é no relacionamento, é na oração que Ele vai dizer para você, Ele vai tocar na tua ferida e vai dizer: deixa isso para trás, deixa aquilo para lá, deixa essa confusão, não adianta você mexer nisso, não vai mexer que vai dar problema, deixa que eu resolvo, minha é a vingança, diz o Senhor. É aquele hábito velho, é aquela tentação que vem bater na porta. Diz a palavra que a tentação, ela bate a porta, ela vem. Jesus disse: mas cabe a nós resistir. O pecado vem. E como é que nós vamos conseguir? Através de um encontro transformador com Ele todos os dias, toda semana, todo mês. Um encontro com Jesus capaz de transformar o nosso pensamento, a nossa vida, irmão. Ah, meu Deus, fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor, o teu povo. Pai, eu quero apresentar, eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos possibilite, Senhor, nos dê a chance de, assim como esta mulher samaritana, de ter um encontro contigo, assim como ela teve, Senhor, de te encontrar sentado, de te encontrar ali disposto a bater um papo com a gente, Senhor. Senhor, esteja disposto e nos faça, Senhor, dispostos a te buscar, a ter este encontro que nos transforma, que muda a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso posicionamento, e a partir disso, Senhor, a nossa vida será transformada pela tua mão poderosa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa, quebra as barreiras, quebra, Senhor, as muralhas, as fortalezas da mente, Senhor. Quebra as fortalezas, Pai, daqueles que talvez não querem mudar, não querem deixar ser transformados. Pai, em nome de Jesus, Pai, desce com poder e autoridade e transforma-nos, muda-nos, Senhor, para te adorar. Transforma-nos para te adorar, liberta-nos para te adorar. Ah, Senhor, cura-nos para te adorar. Vamos cantar, vamos adorar. Quero beber do teu rio, Senhor. Declare isso ao teu Deus. Sacia a minha sede. Adore em espírito e em verdade. O adore. Quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Existe o rio, Senhor. Aleluia. Vai declarando que você quer beber dessas águas hoje. Aquele que tem águas vivas está aqui neste lugar. Se você crê, se você crê, Jesus, Ele te dá de beber nessa noite. Dá-nos de beber, Senhor, da tua fonte, Pai. Oh, Pai querido, só Ele pode, ninguém mais transforma. Só o Senhor. Creia nisso. Jesus pode transformar a tua vida, a tua história, a tua família. Se você crê, beba Ele na água viva. Beba de Jesus. Meu rio, Senhor.
sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Toma nossa dor, Pai, toma nossa guerra, toma o nosso problema, toma os nossos traumas, Senhor, as nossas lutas nas tuas mãos, Senhor. E dá-nos de beber, Senhor, das tuas águas, refrigera a nossa alma. Oh, Pai, liberta-nos para te servir, para te adorar. Arranca de nós todo empecilho, toda barreira, Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aplauda Jesus, aplauda, aplauda. Aplauda aquele que é a fonte de águas vivas. Aquele que tem sede, diz o Senhor, venha a mim e beba de graça, de graça, de graça da água da vida. Amém. Aleluia. Eu quero perguntar aqui nessa noite, se alguém aqui que nos visita precisa e sente e quer entregar a sua vida hoje a Jesus neste lugar, e quer reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida, eu quero convidar alguém aqui que nunca fez essa oração de entrega, dizendo: Jesus, hoje eu ouvi a tua palavra, eu quero ter este encontro transformador contigo. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero que o Senhor mude. Eu sozinho não consigo, mas se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. Se tem alguém aqui que não entregou ainda a sua vida a Jesus, eu quero que você levante a sua mão, e eu quero que você venha aqui na frente para nós orarmos por você. A Bíblia diz que aqueles que reconhecerem Jesus diante dos homens, o Senhor o reconhecerá lá nos céus diante dos anjos do Senhor. A Bíblia diz que aquele que o reconhece como o Senhor da sua vida tem o seu nome escrito no livro da vida nos céus, e este livro um dia será aberto. E diz Apocalipse que o nome que não for encontrado, achado naquele livro, escrito naquele livro, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Lá não haverá mais tempo. Neste dia não haverá mais tempo. O tempo é hoje. Diz o escritor aos Hebreus: quem ouvir o Espírito do Senhor, não endureça o seu coração, como fizeram aquela geração no deserto, e todos morreram e pereceram no deserto. Mas Jesus, Ele quer dar vida nessa noite. Se tem alguém, levante a sua mão e vem aqui, eu quero orar por você. Ou alguém que queira refazer a sua aliança, queira
restaurar a sua aliança com o Senhor, precisa se humilhar ao Senhor, vem aqui na frente, você tem esta oportunidade. Se tiver alguém, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Em nome de Jesus, se tem alguém que precisa, vem, porque Jesus quer um encontro contigo nessa noite. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Já temos uma alma aqui que reconhece que necessita de Jesus, que precisa deste abraço de Jesus, que precisa desta conversa com Jesus. Já está aqui a primeira mulher samaritana, cadê a segunda? Já está aqui a primeira, que precisa, que reconhece. Quem mais precisa disso? Precisa que Jesus o abrace nesta noite. Ei, nós não estamos aqui oferecendo a você uma solução nesse miojo, não. Mas o que eu estou dizendo a você, que se você andar, se você relacionar com esse Jesus, este mesmo Jesus do poço de Jacó, que conversou com a mulher samaritana, este mesmo Jesus vai falar com você e vai tocar na sua vida e vai mudar a tua história. Se tem mais alguém, dá tempo ainda, vem que nós vamos encerrar, mas dá tempo. Vem, Jesus te chama, vem, isso. Meu Deus, é forte a presença do Espírito Santo. Aleluia. Vamos cantar mais um trecho enquanto os obreiros oram, ministram sobre eles. Vamos cantar mais um trecho. E se alguém ainda sentir de vir aqui, vem aqui, porque Jesus está chamando pessoas para o encontro verdadeiro e transformador. Um homem judeu viu a sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu. Se você sente no teu coração, se você sente o teu coração quente, aleluia, um fogo aí dentro, vem porque Ele te chama. Se você sente lágrimas nos teus olhos, é o Espírito Santo que te chama, e Ele diz: eu quero filho, eu quero filha, mudar a tua história. Mas eu preciso da tua permissão, eu preciso. Ele quer mudar a tua história. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede. Quem tem sede, Não recebe. quero mais buscar Quem tem sede, em beba. outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Diga: eu quero beber, me dá, Jesus, Uma eu vez quero beber que eu dessa já água. ouvi Eu teu quero beber desta água. Dai-me de beber, pois tenho sede.
areia que voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi